Salve galera, presta atenção aqui. Decidi finalizar a resolução da prova do Colégio Naval 2022, na prova que aconteceu no ano de 2021 para o ingresso 2022. Com qual objetivo? Cara, eu acredito que daqui a um mês no máximo vocês vão estar começando a fazer prova anterior, e normalmente a primeira prova que você tenta é do ano passado. Então, ter minha solução completa ajuda, então decidi retomar esse projeto que ano passado a gente parou na questão 12. Questão 13, nota aqui ó, que eu estou falando da prova verde, deixa eu pegar meu pilô. Aqui a gente está falando da prova verde, de boa? Questão 13, o MDC de 10 elevado a 35 menos 1 e 10 elevado a 40 menos 1 é? Cara, e aí eu vou te falar assim, existe uma propriedade que eu conheci dentro de um livro peruano, mas que eu fiquei sabendo que dentro do livro do professor Ivan Mendes tem essa propriedade que é o seguinte, quando eu quero calcular o MDC de estruturas da forma a elevado a x menos 1 e a elevado a y menos 1, como que fica isso? A resposta fica a elevado ao MDC dos expoentes, MDC de xy menos 1. Pablo, vamos ver se eu entendi. Então, aqui eu tenho 10 elevado a 35 menos 1 e 10 elevado a 40 menos 1. O MDC disso, então o MDC de 10 elevado a 40 menos 1 e 10 elevado a 35 menos 1 vai ser igual a 10 elevado ao MDC dos expoentes. Qual é o MDC entre 40 e 35? 5 menos 1. Quem é o 10 elevado a 5, filho? 1 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, resposta 9, 9, 9, 9, 9, 5 vezes. O 9, 9, 9, 9, 9, 5 vezes é o que aparece na nossa estrutura de letra A. O que, assim, na minha opinião, era uma questão meio maldosa, né? Deixa eu ver se tá pegando tudo. Tá de boa. Era uma questão meio maldosa no sentido de, poxa, se eu não conheço essa propriedade, eu tenho um trabalho extracurricular. Por qual motivo? Porque, pô, tu tem que conseguir fazer isso algebricamente, via fatoração. E aí dá um pouco mais de trabalho, embora possível. Então vamos. Questão 14. Pegou direitinho? Foi? Questão 14 é uma questão mais contextualizada. E na minha opinião, e aí eu vou justificar para você, essa questão ela contém erro. E vamos lá. Duas embarcações, e aí eu vou até puxar meu notebook para frente. Duas embarcações E1 e E2 solicitaram apoio para reabastecimento dos seus tanques idênticos. Então são tanques idênticos. Guarda essa informação, ó. Tanques idênticos. Pô, se os tanques eles são idênticos, o que eu consigo pensar? Qual é a primeira coisa que eu consigo inferir? Eles têm o mesmo volume, porque eles são idênticos. A minha caixa d'água ser idêntica à sua tem como conclusão, tem como consequência que elas vão ter o mesmo volume. Foi interessante. Foram utilizadas duas mangueiras M1 e M2. Sabendo que as duas iniciaram a distribuição junta, então vamos lá, ó. Agora que aí entra para mim o problema. M1 enche E1 em 10 horas. Aí ele fala M2 completa o nível do E2, completa E2 em 8 horas. Na minha opinião, e aí que tá, na minha singela opinião, o que acontece? Filho,
completa e enche têm sentidos diferentes. Se eu pedir assim, garçom, completa o meu copo, por favor, você entende que o meu copo ele tem alguma coisa e o garçom vai completar para que fique cheio. Quando eu falo enche meu copo, dá a minha ideia de que esse copo está vazio. Então aqui, para mim, eles usaram palavras erradas. E aí, enche e completa dá uma ideia de que existe uma diferença entre os casos. Quando você faz, fazendo algumas inferências, você até consegue chegar na resposta certa de maneira aproximada. Mas eu vou fazer do modo tradicional, do modo como todo mundo fez, mesmo achando que aqui tem um erro, mas é só mais uma questão com erro para essa prova que veio bastante problemática. Vamos lá. Filho, eu sei quanto tempo... Aí ele me fala assim, aproximadamente ao final de quanto tempo o volume que... Aí, mais uma palavra problemática. Aproximadamente. Eu achei uma resposta aproximada. Das 7h30 aproximada. Pô, se é aproximadamente, se a resposta é exata, por que eu uso o verbo aproximadamente? O verbo não, né? A palavra aproximadamente. Aproximadamente ao final de quanto tempo o volume que falta para encher o tanque é 1 será 1/4 do que falta para encher o tanque é 2. Então vamos lá, se elas ligam juntas, o tempo que passa para uma passa para outra. Então eu vou colocar assim, após X horas. Vê se você concorda comigo. Eu vou dizer pra gente que o tanque ele tem volume V. Que o tanque tem volume V. Pô, se eu encho um tanque que tem volume V em 10 horas, em 1 hora eu encho 1/10 do tanque. Em 2 horas, 2/10 do tanque. Em 3 horas, 3/10 do tanque. Em X horas, X/10 do tanque. Então, após X horas, M1 ele tem X/10 X/10 do tanque cheio. Pô, mas se ele tem isso cheio, o quanto falta ser cheio? É o 10V, é o V menos isso aqui. Quanto falta ser cheio do tanque M1? 10 menos X sobre 10 vezes V. Pô, entendi. O tanque M2. No tanque M2, o que eu tenho? Em 8 horas ele está cheio. Então, em 1 hora, ele enche 1/8. 2 horas, 2/8. 3 horas, 3/8. Em X horas, X/8 do tanque. Pô, se eu já enchi X/8, quanto falta para ser cheio? Falta 8 menos X sobre 8 vezes V. E aí que está a questão. Dentro dessa questão aqui, ele me fala, ele quer que o que falta para encher o tanque 2 seja 1/4 do que falta para encher o tanque 1. Ou seja, 1/4 do tanque é 1. Então, 10 menos x vezes v sobre 10 tem que ser igual ao que falta para encher o 2. 8 menos x sobre 8 vezes v. Olha, vê se você concorda comigo. 4 eu posso simplificar com 8. Sobra 2 aqui. Esse 2 aqui eu posso simplificar com 10. Sobra 5 aqui. E aqui sobrou 1. Vzinho eu posso simplificar com Vzinho, já que eles são diferentes de zero. De boa? Passo 5 para lá multiplicando. Vai ficar assim, 10 menos x igual a 5 vezes 8, 40. 5 vezes x menos 5x. Muda letra para um lado, número para o outro. 4x igual a 30. O que significa dizer que x é 7,5. Ou 7 horas e meia. E aí, vou te contar, vou te confessar. Eu acho problemático o modo como essa questão desenrola. Mas minha obrigação aqui é te mostrar a solução. Eu posso gravar um vídeo comentando uma segunda possibilidade para essa mesma questão, que é o que me faz mais sentido. Então vamos. Questão 15 era uma questão diferente, que fala assim, questão que levou muito aluno enganado. Então presta atenção aqui, filho, por favor.
Questão 15 me fala assim: na natureza, há bactérias que dobram seu volume a cada tempo. Ou seja, no tempo inicial, no tempo igual a zero, ela é uma bactéria. Quando passa 1 minuto, ela virou 2. Mais 1 minuto virou 4. Mais 2 minutos ela vira. E assim vai, ela está sempre dobrando. Mais 1 minuto ela vai dobrando, vai dobrando. Cada minuto que passa ela dobra. Então vê se seria um absurdo eu pensar assim: a quantidade de bactérias, eu vou chamar de T de x, ela é igual a 2 elevado a x. Quando eu estou no minuto igual a zero, quando eu tenho x igual a zero, então T de x é 1. Quando eu comecei o meu experimento, eu tinha uma bactéria. Quando eu tenho x igual a 1, a minha quantidade de bactérias é 2. Então vai dobrando a cada tempo. De boa isso? Tranquilo? Pô, legal, interessante. Maneiro. Então, após 50 minutos, quando x vale 50, qual é o raciocínio? É o mesmo. Quando x vale 50, eu tenho T de 50 igual a 2 a 50. Então, após 50 minutos, eu tenho 2 elevado a 50 bactérias. Aí ele me propõe o seguinte: em quanto tempo aproximadamente esse processo irá acontecer? Qual o processo? De se ter 2 elevado a 50 bactérias. Se o processo for feito com duas bactérias idênticas, se com uma bactéria foi 50 minutos, com duas vão ser 25. Isso é o que propõe. Mas não é o que eu considero como sendo uma verdade. Na verdade, isso foi o que o aluno propôs no primeiro momento, mas que a gente percebe facilmente um erro. Vamos tentar entender. Caso 2. Quando o meu tempo, vou criar uma outra função aqui. Quando eu tenho minuto zero, t igual a zero, tempo zero, eu tenho 2 bactérias. Quando eu tenho tempo 1, eu tenho 4 bactérias, dobrei. Quando eu tenho tempo 2, eu tenho 8 bactérias. Pô, legal. Quando eu tenho tempo n, quantas bactérias eu vou ter? 2 elevado a n? Não. Percebe que quando t é 2, aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 2. Quando t é 1, eu tenho 2 elevado a 1 vezes 2. Quando t é 0, eu tenho 2 elevado a 0 vezes 2. Quando t é n, eu tenho 2 elevado a n vezes 2. Ou seja, eu quero que isso aqui seja igual a 2 a 50. Aí eu vou descobrir o valor de n. Quanto tempo precisa para que isso aconteça? Ou seja, opa, quase que eu faço besteira aqui. 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1 igual a 2 a 50. Passa esse cara para lá. 2 elevado a n igual a 2 a 49. Ou seja, n tem que ser igual a 49. Então isso acontece em 49 minutos. Ele quer em quanto tempo isso acontece? Aproximadamente em horas. 49 minutos, para passar para hora eu divido por 60. Quanto tem que estudar aproximadamente? Eu sei que 49 é quase 48. 48 dividido por 60, 48 é 8 vezes 6, 60 é 6 vezes 10. Dá 8 sobre 10, então isso dá aproximadamente 0,8. Então a resposta do problema, diferentemente do que os alunos acreditavam, era 0,8. Então, 0,8 é o que se encontra na nossa letra E. E aí, se eu não me engano, ano passado essa questão teve inclusive o gabarito retificado, porque ela constava o que os alunos acreditavam, mas rapidamente ela foi alterada porque, de fato, o que tinha sido proposto estava errado. Espero que vocês tenham entendido e vamos para mais 3 questões, porque, cara, é muito importante que você faça provas anteriores. Tamo junto e até a próxima.